E aí, galera, força máxima, tudo bem? Eu me chamo Fernando Freitas, sou professor de biologia de vocês, tá? E hoje nós iremos falar sobre a multiplicação celular. Eu vou falar sobre diferentes aspectos dela, com relação às suas fases, tá? E falar também sobre algumas curiosidades envolvendo esse processo. Vamos para os slides. Na multiplicação celular, ela vai envolver diferentes processos, chamados de mitose e meiose. A mitose, por si só, ela é uma produção onde vai originar células idênticas, ou seja, é o processo onde uma célula ela vai originar uma outra célula idêntica, geneticamente idêntica à primeira, tá? E aí, a mitose, nós consideramos ela como que um processo de reprodução assexuada, principalmente desempenhada pelos seres unicelulares. Já os seres multicelulares, eles podem fazer também reprodução assexuada, dependendo do organismo, mas dependendo da complexidade dele, ele pode desempenhar um processo de reparo ou mesmo renovação celular. Já a meiose, nós falamos com relação à produção de células germinativas, aonde ela vai apresentar a metade da carga genética da primeira, tá legal? E aí nós temos como representantes dessas células germinativas, nós temos os gametas masculino e o gameta feminino. Então a mitose, ela na verdade está relacionada com um processo mais de reparo, renovação ou reprodução assexuada. E a meiose, reprodução sexuada. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho com relação a uma curiosidade, né? Como surge o câncer? O câncer ele é o crescimento desordenado de células que pode originar de uma mutação genética. Professor, não entendi ainda. Preste atenção em mim, aluno. Então estamos falando agora sobre mitose. Por que mitose, professor? A mitose por si só é um processo onde as células elas vão se duplicar, tá? Elas vão se proliferar mediante um processo de renovação daquele tecido. Imagine só que vocês vão chegar, né? Vão andar de bicicleta, vão andar de skate, vão cair. Caíram, se machucaram, tá? Ocasionalmente. E aí aquele ferimento, daqui a alguns dias você vai perceber que não tem mais nada ali. Professor, o que aconteceu ali? Poxa, machuquei feio, me cortei, ficou um buraquinho ali. O que aconteceu? Na verdade, aconteceu o processo de renovação daquelas células. Então, aconteceu ali uma divisão celular daquelas células que estavam ali e aí renovaram aquele lugar que estava ferido. Mas imagine só que essa célula ela não conseguisse mais parar de se multiplicar, de se dividir. Então, nós temos aí a aparência, né, exatamente, a ocorrência de um tumor. E esse tumor, ele pode ser, né, de maneira diferenciada, geralmente de uma forma lenta, ou mesmo, né, pode ser de uma forma mais rápida. Mas geralmente ele é lento. E aí ele pode muitas vezes gerar anos e anos para que aquele tumor ele ganhe uma propriedade para ser considerado um câncer. Professor, eu não entendi ainda por que tumor, câncer, né? Existem dois tipos de tumores, não é verdade? Existem sim. Existe o tumor maligno e o tumor benigno. O benigno, ele tem algumas características que ele é menos agressivo, ele é muito mais delimitado, ele tem um formato já mais definido, e essa taxa de crescimento muitas vezes é uma taxa mais baixa. Já, né, um tumor maligno, ele tem um crescimento maior, muitas vezes ele é ramificado, ele apresenta ramificações, tá? E aí nós temos mediante o aspecto da gravidade, de acordo com o processo da multiplicação e de como está essa multiplicação desse tumor, nós temos então exatamente os sintomas clínicos daquela doença. Então, se ele está se multiplicando de maneira mais rápida, né, você vai sentir mais sintomas, mas se ele está de maneira mais lenta, os sintomas são mais brandos. Professor, a nível de curiosidade, o que significa câncer? Por que câncer, essa palavra câncer? Preste atenção, gente. O câncer, na verdade, só curiosidade, tá? Nós temos aí, antigamente,
o hábito de chegar e fazer uma ressonância, né, para poder avaliar se a pessoa tem ou não um tumor. Hoje em dia existem diferentes tipos de equipamentos que já dão esse diagnóstico para a gente. Só que aí na ressonância, em alguns tipos de tumores, nós percebíamos que aquela massa que estava ali que nós víamos, elas tinham suas ramificações, como eu falei. E essas ramificações, elas lembravam patas. E essas patas lembravam o quê? Um caranguejo. E aí, eu pergunto para vocês, qual é o signo do zodíaco que a representação é o caranguejo? Ah, é o câncer, não é? Então, por isso que eles denominaram câncer exatamente para esses tumores malignos, mediante a esses exames de imagem que eram feitos, que aí já tinha aparência daquelas imagens, tinha aparência de um caranguejo. Resumindo, então, o câncer ele se forma a partir da multiplicação desordenada de células do nosso organismo. Vamos no próximo slide, nós falamos o quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre por que as células precisam se multiplicar. Eu já até falei um pouquinho com vocês que ela muitas vezes precisa renovar, né, mediante um ferimento, né? Aí nós temos lá a substituição daquelas células. Legal. Só que preste atenção numa coisa, as nossas células elas estão em constante modificação. E essas modificações que acontecem na nossa célula, elas são da seguinte maneira. Uma parte mais superficial, por exemplo, da pele, ela sofre esse constante processo de renovação que é fundamental. E aí, professor, se eu for apertar a mão de uma pessoa hoje, daqui a uma semana, aquelas células vão ser diferentes? Galera, com toda certeza vão ser diferentes, tá bom? E eu também, dentro desses exemplos, por que eu preciso fazer essa renovação? Eu já falei ali, ó, com relação à renovação da minha pele, e agora eu já falei com relação a ferimento, machucados, e nós também temos, né, para que aquela célula ela consiga desempenhar suas funções vitais, muitas vezes ela precisa ser renovada. E aí, nós temos um exemplo que é as hemácias, ou também chamadas de eritrócitos, que são conhecidos também como os glóbulos vermelhos, que desempenham o processo de troca gasosa, processo fundamental para diferentes tipos de organismos vivos, tá? Que aí essa célula, mediante respostas da medula óssea, ela vai o quê? Ela vai ser renovada, vai ser substituída por outras células. Então ela dura, em média, as hemácias 120 dias. Professor, tem células que duram mais tempo e menos tempo? Tem, vai variar de acordo para cada tipo celular. Ou seja, nós também temos um outro processo que é muito clássico, muito conhecido, né? Que é o processo da resposta imunológica. A resposta imunológica é exatamente a nossa resposta de defesa contra um agente viral, um agente bacteriano, na verdade, contra qualquer organismo, micro-organismo ou estrutura que entre no meu corpo, tá? E que não seja reconhecido como natural dele. E aí, quando eu tenho contato com esse agente, que pode ser um agente infeccioso, eu gero uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica, ela pode ser mediada com o quê? Com a ação de produção de células de defesa para combater esse agente que acabou de entrar. Então, vamos exemplificar, né? Para que o nosso corpo ele mantenha, né, as suas atividades, nós precisamos dessa renovação. E essa renovação ela tem que se fazer de maneira constante. Galera, voltando para mim, ó. Então, eu estou falando sobre divisão celular, mitose e meiose e suas características. Vamos falar o seguinte: dentro da mitose e da meiose, nós temos aí então uma preparação para chegar nessas fases. A célula simplesmente não chega e fala, poxa, eu quero me multiplicar. Eu quero multiplicar, né? O que eu tenho que fazer ali? Então, a célula em si, ela tem uma preparação para chegar nesse processo de divisão. Eu chamo isso de ciclo celular. Ela tem um ciclo celular, onde dentro daquele ciclo, ela tem o quê? Precursores, etapas que vão preparar ela para que ela consiga desempenhar essa função de divisão. Eu chamo essas etapas anteriores de interfase. A interfase. Vamos lá ver a interfase. Então, a interfase, nós temos a fase G1, S e G2.
A fase G1, tá? É uma fase onde nós temos o crescimento clássico daquela célula. O crescimento daquela célula. Por que ela cresce, professor? Porque ela está fazendo o processo de síntese de proteína, ela está produzindo, né, duplicando parte do seu material genético. E daí também, essas células, elas estão sintetizando aí, ó, RNA, cromatinas. Então, ela está produzindo muitas coisas. E ela acaba crescendo de tamanho. Professor, eu não entendi muito, me explica de novo. Então, galera, olha para mim aí. Estão vendo isso aqui, ó? Eu fiz um origami para vocês, tá bom? Esse origami vai representar basicamente esse processo da G1. A G1 é conhecida por ser assim, ó. Ela começa a se multiplicar. Pronto. Vocês podem perceber que agora, essa célula aqui, ó, essa estrutura, ela se tornou bem maior, né? Então, uma das principais características da fase G1 é essa mesmo, é a fase de crescimento celular. Essa célula aumenta seu tamanho, ela se diferencia, ela já tem uma diferenciação. Professor, ela se dividiu? Não, ela está se preparando para dividir. Ela simplesmente aumentou o seu tamanho, tá bom? Voltando no slide. E aí, essa fase G1, essa célula, ela pode continuar nessa fase e quando ela for programada, tá, mediante um estímulo, estimulada por determinada estrutura no seu corpo, ela pode sair desse loop da fase G1 e ir para a fase S, que é uma fase de síntese. A fase G1, eu tenho ali, ó, chamada de fase de gap 1. Que é um intervalo 1. E esse intervalo 1, nós temos a produção, como eu falei, de proteínas, de RNA. E aí, essa célula pode permanecer nessa fase. E então, nós temos entrando aí a entrada da fase G0. A fase G0 é ela que permite, na verdade, esse loop, que é onde, ao final da fase G1, ela volta ao começo. Então, nesse caso, quando a célula ela está em fase G0, não há divisão celular. A célula não se divide. Nós chamamos a fase G0 de fase de repouso. Mas lembra uma coisa, a célula ela não está em repouso. Essa célula simplesmente ela está em atividade, em muita atividade por sinal, tá legal? Então na interfase não acontece repouso, mas a fase G0 ela tem esse nome, tá bom? Já a fase S, por si só, nós já temos a palavra, a letrinha S, que representa a palavra de síntese. Síntese significa produção. E aí, ela vai produzir o quê? Proteína. A fase S é uma fase de produção de muita proteína, professor? Sim ou não? Mais ou menos. Essa fase de produção de proteína são proteínas específicas que são produzidas nessa fase. Na fase G1, nós temos a produção maior de proteínas do que na fase S. Então, a fase S, a síntese não é de proteína, e a síntese de quê, então? De DNA. Então, ela está produzindo o quê, galera? DNA, material genético, tá? E aí, esse DNA, ele já está sendo iniciado o processo da condensação dele, que começa na fase S. A fase S, o DNA começa a ser condensado, tá? Formando então, né, em breve um cromossomo. Muito bom, né? Por enquanto nós temos as cromatinas. E aí também são produzidos, né? São duplicados nessa fase, inicia a produção deles dos centríolos, tá legal? Que aí são estruturas importantíssimas para a formação do próprio DNA. E esses centríolos, né, por si só, eles vão ajudar nessa produção, mas na verdade eles vão ajudar principalmente na divisão, galera. Essa divisão ela vai ser mediada mediante esses centríolos, a participação deles, organizando esse DNA, por isso que eles participam diretamente com o DNA, eles fazem a organização dele, eles fazem, na verdade, né, eles provocam, então, essa separação deles também, que vocês vão ver mais à frente. Então, os centríolos, eles não estão no DNA, mas eles têm uma associação direta com eles,
tá bom? E exatamente nessa fase, onde nós temos a duplicação desses centríolos indo para a fase G2. Os centríolos eles acabam de ser duplicados e nós temos na fase G2, é o período que vai anteceder exatamente a mitose ou a meiose, tá legal? E aí nós temos a produção também de proteínas, e proteínas também nós temos aí a produção de alguns tipos de materiais como RNA. Mitose e meiose. Vamos falar inicialmente sobre a mitose, tá? A interfase G1, S, G2. Muito bem. Voltando a falar como é a mitose é o que? É onde as células produzem células o quê? Iguais, geneticamente iguais. E a mitose nós chamamos que as células são células somáticas, tá legal? A mitose em si, ela é dividida, ela pode ser dividida em 4 etapas: fase da profase, metáfase, anáfase e telófase, PMAT. Geralmente nós temos um macete em biologia, que é onde nós colocamos algumas frases para poder conseguir gravarmos alguns termos, né? Lembrando, profase, metáfase, anáfase e telófase. Professor, que frase é essa? Uma frase clássica: prometa a Ana telefonar. Então nós temos aí uma frase que já é muito utilizada. Vamos falar de outra frase? Essa aqui, papai e mamãe andaram tossindo. Então essas frases ajudam em muito, tá? Quando vocês têm que decorar algum tipo de termo ou um grupamento de termos que acontece principalmente em uma dada ordem, tá legal? Então nós temos aí a profase, a metafase, a anáfase e telófase. Fala sobre cada uma dessas etapas. A prófase, ela ocorre então a condensação dos cromossomos, eles começam a ficar condensados. Os centrômeros, eles começam a migrar exatamente para os polos opostos daquela célula, ou seja, vai um para cada lado. E aí, nesses centrômeros, nós temos a formação de fibras, essas fibras chamadas de fuso acromático. Essas fibras do fuso acromático, elas vão ajudar nessa organização com o DNA. Então, elas começam a ser produzidas aí, tá legal? E aí, nesse caso, há também o desaparecimento, né? Ou seja, a fragmentação da carioteca e, né, a fragmentação do nucleolo. Então, a carioteca e o nucleolo, eles se desfazem, né? Eles são fragmentados. E aí, nesse caso, fazendo com que esse material genético ele consiga ter contato direto ali com o citoplasma. Muito bom, muito bom. Próxima etapa é a metáfase. Depois que esses centrômeros eles atingiram os polos opostos da célula, as fibras fusocromáticas elas já estão apostas. Nós temos ali uma etapa, que é essa etapa da metáfase, aonde os cromossomos eles começam a se organizar, eles ficam organizados. Essas fibras, elas se ligam, né? Essas fibras dos centríolos, né? Elas se ligam nesses centrômeros e aí ele começa a se ligar. E quando ele começa a se ligar, né, centríolo e centrômero, eles são deslocados para a região do meio da célula. Então nós chamamos isso de placa equatorial. Por que placa equatorial? Porque está exatamente representando como se fosse a linha do Equador, tá bom? Como se fosse a linha do Equador que está exatamente no meio. E aí, depois que eles já estão organizados, o que acontece? Acontece a anáfase. A anáfase é a etapa de soltura, de separação. A Ana quer separar. Então, o que acontece ali? Após o alinhamento desses cromossomos, as células, o que elas fazem? Elas se encurtam. Então, essas fibras se encurtam. E aí, fazendo com que essas cromatídeos que estavam lá, as cromatídeos irmãs, elas acabam promovendo essa separação delas. E vai cada um para um lado oposto da célula.
E aí depois que cada um está em um determinado lado, nós temos uma nova fase, que é a fase da telófase. A telófase exatamente acontece onde o fuso acromático, ou seja, essas fibras desaparecem, o cromossomo ele começa a ficar, né, descondensado, não condensa mais, pelo contrário, ele vai descondensar. A formação, então, do nucleolo, ou seja, ele volta a aparecer, né, para dar suas caras ali. A carioteca, desse fato aí, ó, a cariocinese sendo feita nessa etapa, tá, da telófase. Então, a carioteca, ela começa, ou seja, o núcleo começa a ser formado, tá legal? E após a telófase, nós temos uma fase chamada de citocinese. Essa fase de citocinese é uma fase de divisão, galera. Ela divide. Então, vamos embora, galera. Olhando para mim agora. Resumindo, a mitose. A mitose por si só, nós podemos falar que é uma etapa equacional. Ela é equacional porque onde uma viram duas. Então, mediante cada uma das suas fases, preparou o quê? Para que essa célula chegue no final, ela tem uma quantidade de carga, né, de elementos que foram duplicados desde lá da interfase, tá? E ali depois, dentro da própria mitose, reencaminhados, reestruturados, separados, tá? E daí, ó, essa separação fazendo com que essa célula ela consiga fazer o quê? Fazer exatamente uma estrutura que é a citocinese, depois originando, nesse caso, duas novas células. Muito bom. Lembrando que a mitose é uma etapa equacional, onde um viram dois. Voltando ao slide, nós temos os processos de divisão celular. A meiose, produzindo células diferentes. Nesse caso aí, ó, galera, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 sendo uma etapa que nós chamamos de etapa reducional, a meiose 2 equacional, tá? O equacional é igual a mitose, muito parecida, tá? Então também é equacional. E nós temos dois processos acontecendo na meiose. Lembra que meiose é a formação de gametas, metade das características. Então essas etapas elas acontecem por duas vezes. Meiose 1, reducional, como falei. Meiose 2, equacional. Meiose 1. Nós temos dentro da meiose as mesmas etapas presentes lá, praticamente, na mitose. Então, a profase, metáfase, anáfase, telófase. A profase, né? Nesse caso, se é a meiose 1, a profase 1. Ok? Então, a profase 1 é uma etapa que eu vou falar com propriedade, que para mim é uma etapa, uma das mais importantes que a célula ela vai conseguir desempenhar, tá legal? Porque nessa etapa que acontece um processo chamado de crossover ou permutação. O crossover ou a permutação, por si só, é quando os cromossomos homólogos eles estão alinhados um ao lado do outro e ali acontece, né, um crossover, ou seja, uma recombinação entre eles. Eles se misturaram. E aí, no ato deles se separarem de novo, no final dessa profase, acaba que parte da fragmentação de um parou no outro. Então, acaba que eles se misturaram. E essa mistura que nós chamamos de crossover. Professor, por que isso é importante? Isso garante, na verdade, a variabilidade genética, onde o indivíduo não é igual ao outro. Mitose, um é igual ao outro. Meiose, não. Então, essa profase 1 é um processo exclusivo da meiose primária. Continuando, meiose 1, nós temos a metáfase. Nesse caso, esses cromossomos homólogos, eles são, né, pareados, organizados, exatamente lá na fileirinha lá do meio, e depois desse processo, o que vai fazer? Eles, na anáfase, ele vai proceder à separação. Então, na meiose 1,
acontece na metáfase 1 e na anáfase o processo de pareamento dos cromossomos homólogos e a separação dos cromossomos homólogos. Galera, isso é um grande diferencial, uma ótima pergunta de prova, tá legal? Então, aonde acontece exatamente o pareamento e separação de cromossomos homólogos? Na metáfase e na anáfase, né? Exatamente nessa ordem, tá legal? E aí, ele se diferencia da mitose, aonde lá na mitose nós vamos ter, né, a separação, a segregação desses centrômeros. Já, por sua vez, nós temos aí a separação dos cromossomos homólogos na presença da meiose 1 na anáfase 1. Mitose e meiose, né? Vamos comparar. Então, eventos que ocorrem na meiose 2 são muito parecidos com aqueles da mitose já descritos nessa aula. Vamos, então, comparar os dois processos. Então, nós temos a meiose 1 com um grande diferencial, tá? Então, na mitose não realiza crossover, a placa equatorial é uma placa simples e a separação das cromatídeos pelo rompimento do centrômero. Já na meiose 2, na meiose 1, tem a ocorrência do crossover, né? Ou seja, da permutação que acontece na profase 1. Nós temos a placa equatorial na metáfase e a separação dos cromossomos homólogos na anáfase. Já na etapa 2, ao final do processo, nós temos ali indivíduos, né, que tem a metade da característica do primeiro, tá legal? Já na mitose, indivíduos idênticos, processo equacional e processo reducional. Muito bom, vou passar. E aí, nós temos exatamente, dentro desse processo, professor, não falou muito sobre a meiose secundária, a meiose 2. O que acontece na meiose 2? A meiose 2, galera, ele é muito parecido com a primeira, tá? Então, acontece aí, ó, mais uma vez, a separação da carioteca, a separação da nucleia, a condensação dos cromossomos, aí os centríolos eles começam a migrar, então acontece basicamente da mesma maneira, tá bom? Voltando, gametogênese. Gametogênese é um tipo de meiose, é um exemplo da meiose. Então, a gametogênese é o processo da produção dos gametas. Nós temos, então, dois tipos de gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino, ele é um processo ali, ó, que ele vai envolver exatamente os órgãos masculinos, e aí essa gametogênese masculina nós temos como um local onde ocorrerá essa produção, que são os testículos, e aí, né, dentro da gametogênese masculina, qual é o nome do gameta? Espermatozoide. Já na feminina, nós temos um órgão que é chamado de ovário, e o ovário feminino nós temos a produção da ovogênese, ou seja, a produção do óvulo. Muito, muito legal isso. Espermatogênese. A espermatogênese, como falei anteriormente, é a produção do espermatozoide. E como ele é produzido? Geralmente ele acontece no período da puberdade e ela pode durar durante toda a vida, tá legal? E aí nós temos, dentro das etapas meiose 1, meiose 2, nós temos umas células chamadas espermatócitos, ou seja, que são células primárias. E aí, quando tem uma exigência de células secundárias, tá legal? Esses espermatócitos, tá, na meiose secundária, eles vão formar exatamente uma estrutura que aí depois desse espermatócito ele vai sofrer uma espermiogênese, olha que lugar, né? Que loucura, e essa espermiogênese vai produzir espermatozoide. Pessoal, não entendi nada, então vamos embora. Espermatogênese é o processo da produção de espermatozoide. E aí, nós temos a meiose primária, que é o espermatócito primário. Muito bom. E a meiose secundária, nós temos o espermatócito secundário. Continuando. Já, né, que dentro desse processo, nós temos ali, ó, a espermogênese. A espermogênese é quando exatamente
esse espermatócito ele precisa sofrer uma alteração ainda, na qual, né, as espermatídeos produzidas eles vão se transformar em espermatozoides, e o espermatozoide já é a forma final desse gameta, tá? Já a ovogênese é o processo onde os gametas eles já estão presentes no corpo da mulher desde a fase embrionária, tá? Mas sendo que esses ovos primários, né, os ovócitos primários, o ovócito secundário, mas muito mais o primário, nós temos aí que o sistema reprodutor, a divisão feminina é muito mais complexa e, muito mais bonita. Nós temos aí, ó, o processo onde o ovócito ele vai sendo produzido devagarzinho, tá? Devagarzinho, juntamente com os outros. Então nós temos aí, ó, a produção de um ovócito grande, né? Um ovócito diferenciado e exatamente um ovócito de outras estruturas, tá? O ovócito, da via final da divisão por meiose, nós temos a produção de corpúsculos polares. Professor, eu não entendi o que é isso. Dentro desse ovócito, tá? Esse ovócito, um deles vai ser extremamente fértil. Os outros que foram produzidos, por consequência, eles vão se chamar de corpúsculos polares. Então, eles vão ser afuncionais. Então, eles vão ser exatamente incorporados e eliminados pelo próprio corpo, tá bom? E geralmente esse ovócito secundário é o que a menina ela libera, né, quando exatamente ela está ovulando, tá legal? Muito bom. E aí, diferente do masculino, o feminino, a mulher em si, né, ela pode apresentar algumas complicações mediante esses gametas, que aí vai precisar de fazer uso de medicação, hormônios sexuais, e aí nós temos um processo que é a menopausa. A menopausa é um processo muito comum, geralmente por mulheres acima ou por volta dos 60 anos de idade, e aí são situações que as mulheres elas vão apresentar algumas alterações, e nesse caso aí ela pode ter a diminuição da capacidade de ovulação. E aí, o que não é produzido são os corpúsculos polares, são produzidos e são eliminados. Para finalizar, espermatogênese, nós temos aí o espermatócito primário e ali, ó, lá estou olhando à esquerda, tá? Espermatócito primário, aí ele vai produzir lá o secundário, que produz as espermatídeos, e que depois da espermiogênese, ele vai produzir os espermatozoides. Muito bom. A ovogênese, vocês podem perceber que eu já tenho ali, ó, um ovócito primário, ela fez uma divisão, só que ela dividiu de maneira errada, tá? E aí nós temos a produção de um óvulo perfeito. E aí tudo que dentro das divisões que não está legal, ele vai ser eliminado e sendo chamado de corpúsculo polar. Tá bom? Ok? E para finalizar mesmo, gametogênese, nós temos a espermogênese ou ovogênese, e dá uma olhadinha, tá? Segue aí ó, mais ou menos o que é, né? O que significa essas siglas, ou mesmo me falando, quem não souber, me falando em algum outro momento que dentro dessa gametogênese, a produção de espermatozoide ela pode chegar a um processo superior a 50 mil. Já a mulher ela pode ovular, né, ter um único óvulo por mês. Olha que coisa, né? Galera, então é isso, tá? Essa é a nossa aula de multiplicação celular. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho. Vejo vocês lá no chat, lá no dia das nossas aulas, ou nas nossas aulas. E aí, eu gostaria muito que vocês lessem um pouquinho a apostila de vocês, anotassem as suas principais dúvidas, para que no dia da aula no chat vocês possam exatamente responder, né, ou fazer as perguntas para que nós possamos responder as suas perguntas. Galera, muito obrigado, foi uma honra e um prazer estar com vocês hoje. Obrigadão.
Fiquem com Deus e se cuidem, galera. Um abraço.